do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira e nós temos um encontro marcado. Raíssa Santos, boa tarde, na paz do Senhor Jesus, minha linda. Deus te abençoe. Estamos na campanha dos frutos do Espírito. E hoje, nosso tema é bondade. Nós estamos na campanha de aos Gálatas 5, verso 22. E os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem sido uma boa pessoa? Será que você tem feito o bem sem ver a quem? O que eu tenho para dizer para vocês é que essa campanha tem me feito muito bem. Porque essa campanha, ela não é só para vocês, mas é para mim também. Então eu tenho aberto os meus olhos, né, e visto muitas coisas que eu preciso melhorar. Eu espero que vocês também. Eu quero também dar a paz do Senhor para a família Nova Canaã. Dar a paz do Senhor ao pastor Rafael da Sede, ao pastor Sebastião de Dois Córregos, pastor Márcio de Caieiras, pastor Daniel de Atibaia, pastor Moisés do Tabuão, aos bispos Barbosa, bispa Cléo, bispa Leonora, paz do Senhor a todos vocês. Nós não estamos aqui só para falar do nosso ministério, só para divulgar o nosso ministério, mas estamos aqui para falar o nome do Senhor. Não importa se você é católico, espírita, de qualquer religião que você seja, de qualquer denominação, eu acredito que você crê primeiramente em um Deus que tudo pode, tudo vê. Não é verdade? Se você aqui da região do Jardim Clímax quiser nos fazer uma visita, nosso endereço é Rua Estevão Pedroso, número 84, Jardim Clímax. E ali está o pastor Rafael da Sede. Uma bênção do Senhor. Venha nos conhecer, venha adorar o nome do Senhor juntamente conosco. E falando no pastor Rafael, hoje tem oração ali no lar do pastor Rafael. Na casa do pastor Rafael hoje tem oração. Hoje tem campanha, o último dia da campanha vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Já pegue o seu copo de água para nós fazermos a nossa oração da fé. Rayane Santos também está conosco nessa tarde, a paz do Senhor Jesus. Pegue o seu copo de água para nós orarmos, seja qual for o seu problema. Pode ser uma libertação, uma cura, uma transformação, uma porta de emprego. Nós vamos orar e o Senhor vai fazer maravilhas em nosso meio. Está conosco então aqui no meu caderno de oração Rayane Santos, Raíssa Santos, Adriana Santos, Bianca Lira, Dona Edna Cornélio, Magna, minha intercessora, Claudinei Aparecida, Thalita e Tiago, Camila, Johnny, Pamela, Verônica, pastor Rafael e Sara, missionária Pamela e Diego, Edna, Álvaro, Célia Correia Lima, Rose, a nossa missionária Rose, seu filho Gessé, Rogério Alves da Silva, Denise Almeida de Jesus, Nilson e Renata, Nice, Gustavo, Grace, Diaconisa Franciele, Amanda, as crianças Alana, Sofia, Pedro Henrique e Milena. Eu também quero fazer uma oração especial nessa tarde por Elicélia Silva, que esteve conosco na nossa última live. Francisca Helenice também esteve conosco. A minha mãe Alice, né? E a Edilene Cornélio está passando por problemas espirituais muito sérios, né? Peço que vocês intercedam nessa tarde por essa vida. Edilene Cornélio, né? Está com problemas espirituais muito sérios, tá certo? Então vamos orar por essas vidas, vamos interceder nessa tarde. Em nome de Jesus. Está conosco missionária Pamela, está conosco levita Sara, a paz do Senhor. E o Senhor vem abençoar cada um de nós nessa tarde. Vamos orar com fé?
Soberano Deus, eterno Pai, que o Senhor venha, meu Deus, visitar neste momento todas as pessoas que estão nessa live, meu Pai. Visita, Senhor, a cada um, a cada família, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, transformar, derramar dos frutos do Espírito nesta tarde. Que o Senhor venha, Senhor, visitar os copos de água, Senhor querido, que nós estamos colocando pela fé nessa tarde, crendo na vitória, crendo que o Senhor vem transformar, curar, libertar e transformar, que o Senhor venha fazer um grande milagre sobre as nossas vidas, derramar dos frutos do Espírito, derramar, Senhor, amor, alegria, paz, fidelidade, mansidão, que o Senhor venha, Senhor, agir, Senhor querido, em nossas vidas, meu Pai. Visita os leitos de hospitais, visita, Senhor, a cada situação, Pai Santo e Poderoso. Visita o nosso ministério, Senhor querido. Transforma as vidas nesta tarde, meu Pai, e que o testemunho venha a ser dado, Senhor querido, Senhor amado. Que o Senhor venha, Senhor, fazer com que cada vida que tomar dessa água, meu Pai, sinta uma grande transformação nesta tarde. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Francisca Helenice, boa tarde na paz do Senhor. Vamos tomar a nossa água nesta tarde com fé. Glória a Deus. O tema de hoje é bondade. Nós já vimos que o amor, primeiro fruto do Espírito, o amor é dar e receber. A alegria não é uma alegria passageira. Vimos que a paz é aquilo que nós desejamos de coração. Vimos que a longanimidade e a benignidade é fazer o bem sem cobrança, sem estar jogando na cara aquilo que nós fizemos. E hoje nós vamos falar sobre a bondade. O que é a bondade? É a ação, é fazer o bem de bom grado. Será que você tem feito o bem? Será que nós somos boas pessoas? Ou é somente quando nós estamos na frente das pessoas que nós somos bons? Vamos nos examinar nessa tarde e ver se nós estamos fazendo o bem. Hoje eu vou falar sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Amém? Vamos falar um pouquinho dessa bondade. Foi uma bondade assim de Deus na vida de Mefibosete. Alguém aqui conhece essa passagem? Se não conhece, fica em paz que nós vamos falar um pouquinho sobre Mefibosete. Bispa Leonora, paz do Senhor Jesus. Vocês que estão entrando, Pastor Márcio Cândido, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho, né, de Mefibosete, que foi assim, foi um menino que teve uma infância muito triste. Mas ele teve vitória. Se você está aí no início de uma passagem triste na sua vida, creia que no final vai ser bênção. Então eu quero falar um pouquinho da bondade. Você tem feito bem? Como eu disse, essa campanha tem sido maravilhosa para mim. Eu tenho visto que eu preciso melhorar em muitos aspectos, principalmente, queridos, no amor e na alegria. Porque muitas vezes eu apareço aqui na live, né, para vocês, feliz, alegre, mas no meu dia a dia, não é muitas vezes, não é dessa maneira, não é dessa forma, né? Muitas vezes nós estamos rancorosos, muitas vezes nós estamos de cara fechada, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele vai falando aos nossos corações que nós temos que ser aquilo que nós somos sempre, né? Então, se eu apareço aqui para vocês assim alegre, né? E falando de amor, eu preciso ser assim constantemente, né? Então, os frutos do Espírito são assim. Eles vão transformando as nossas vidas a cada dia. Aquilo que você precisa melhorar, o Senhor vai te dar nessa campanha. Tenho certeza disso. Tá certo? Então, vamos ler aqui o tema de hoje. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Vamos ler primeiro e depois nós estaremos falando a respeito dessa passagem bíblica.
E disse Davi: há ainda alguém que ficaste da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerá pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalheis pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Amém? Somente até aqui. Glória a Deus. Passagem maravilhosa essa, né? Sabemos nós que Mefibosete, assim que nasceu, a sua mãe faleceu no parto. Ou seja, já começou o sofrimento aí no nascimento desse moço, desse homem. Esse nome Mefibosete significa vergonha. Queridos, assim que faleceu a mãe de Mefibosete, o seu pai Jonatas, ele passou a, como vou dizer assim, ele passou a não dar muita importância para esse filho, porque ele amava muito a sua esposa. Então, praticamente, ele achou que o filho dele fosse uma grande culpa de ter nascido. Então, ele começou a rejeitar essa criança. Então, já começou um grande sofrimento na vida de Mefibosete. Mas, ali naquela época, a mulher que cuidava da casa, dos afazeres da casa, e cuidava da esposa de Jonatas, ela passou a ser a babá de Mefibosete. Então ele passou a ser cuidado por ela. E quando ele tinha 5 anos de idade, o seu pai Jonatas, ele precisava ir a uma grande batalha, né? Que naquela época tinha muitas batalhas. Ele precisava ir a uma batalha. E ele conheceu o rei Davi, que na época nem era rei ainda. E eles criaram um grande vínculo de amizade ali naquele momento. Então Jonatas fez um pedido para Davi, que se acontecesse alguma coisa com ele, que Davi cuidasse ali da família dele, cuidasse ali do filho dele, que não deixasse nada de mal acontecer, o que ele pudesse fazer de bom, que ele fizesse. E Davi ali prometeu e disse: eu vou fazer sim. Pela sua amizade, eu vou fazer sim. Assim que eu puder, eu vou fazer. Se eu tiver condições, eu farei. Quantas vezes nós falamos que vamos fazer algo por alguém e não cumprimos com a nossa palavra? Quantas vezes você já prometeu algo para alguém e até se esqueceu disso? Quero fazer essa pergunta aqui nessa tarde para você. Muitas vezes nós falamos: olha, eu vou te dar tal coisa. Olha, eu vou fazer algo por você. Mas nós falamos aquilo no momento. E quando nós temos a oportunidade de fazer, nós não fazemos. Aconteceu justamente com Davi dessa forma. Lá na frente eu vou dizer. Mas antes eu quero dizer para vocês o que aconteceu com esse menino aos 5 anos de idade, quando seu pai foi
para essa batalha. Essa babá que cuidava de Mefibosete, ela pegou ele muito rapidamente, querendo sair de cena, sair ali daquela confusão toda, e aconteceu um acidente com ele. Foi nesse momento que ele ficou aleijado, porque ele era perfeito. Ele era perfeito. Mas aconteceu esse acidente. Não se sabe se foi uma carruagem que passou nas pernas da criança. Não se sabe o que foi que aconteceu ali, mas aconteceu esse acidente grave. E ele ficou aleijado dos 2 pés. Olha só que situação. Que difícil. Ele tinha tudo para dar errado na vida. Tudo. Tem pessoas que nós olhamos e nós dizemos: nossa, esse aí, coitado, veio com tudo para dar errado. Mas o Senhor tinha um plano na vida dele. O Senhor tinha planos. E Jonatas, ele já viu que Davi, ele tinha algo diferente, ele tinha algo especial. Era o que? O brilho do Espírito Santo de Deus. Ele era um homem diferente, ele era um homem conduzido por Deus. Jonatas viu nele algo diferente, por isso ele fez esse pedido, para que ele cuidasse da família dele se algo ali de ruim, de mal te acontecesse. Que foi ali que ele perdeu a vida, naquela batalha toda. Por que eu estou falando sobre toda essa passagem? Porque eu sei que tem muitas pessoas que entram na live que não conhecem a palavra do Senhor. Então por isso que eu estou aqui falando um pouquinho mais sobre o assunto. Mas já vou entrar na bondade já. Então, o rei, quando ele se tornou rei, Davi, ele não lembrava mais dessa promessa que ele fez para o amigo dele. Só que em um determinado momento que ele estava no trono dele, meditando na vida, pensando sobre os acontecimentos, o Espírito Santo de Deus cobrou ele do que ele tinha falado para o seu amigo Jonatas. O Espírito Santo de Deus fez ele se lembrar da promessa que ele ainda não tinha cumprido. Ou seja, Mefibosete, a essas alturas, ele já era um homem. Ele já estava lá com seus 25, 30 anos de idade. Quando ele foi para a terra de Lodebar, que ele ficou aleijado e a sua babá levou ele para aquelas terras, que também significa a terra do esquecimento. Lodebar também não era lá uma terra boa de ser vivida. Era difícil lá. As coisas por lá não eram nada fáceis. Ou seja, esse menino ele sofreu até ele se tornar um homem. Então, quando Davi se lembrou que ele fez essa promessa, ele mandou que chamasse Ziba e perguntou: há alguém ainda na casa de Saul para que eu use de bondade? E Ziba disse: há um aleijado. Ou seja, Ziba achou que o rei nem fosse se importar com ele, porque ele era um aleijado. Ele falou dessa forma, ele falou de uma maneira, se tratando Mefibosete com más intenções, como se fosse um ninguém. Tem pessoas que olham para alguém que tem uma deficiência física e olham como se fosse ninguém, mas é uma vida preciosa para Deus. Então ele mandou chamar Mefibosete lá em Lodebar, na terra do esquecimento. Só que ele mandou chamar ele com tantas honrarias. Ele mandou chamar ele com carruagens. E chegou ali anunciando que o rei veio buscar aquele moço, aquele menino. Ou seja, Davi, ele cumpriu com a promessa dele. Ele não tinha cumprido antes porque ele se esqueceu. E você? Você se esqueceu de alguém? Você prometeu ajudar alguém e ainda não ajudou? Esse é o momento de você pensar nessa tarde. Mas se você não prometeu nada para ninguém e tem alguém precisando de você, faça isso. Faça isso pelo nome do Senhor Jesus, para que os frutos do Espírito venham ser depositados sobre você e que essa semente venha a ter crescimento e venha a ser lançada sobre a vida de outras pessoas. Através da sua ajuda, Deus vai te honrar.
Aquele moço que não tinha mais nada na vida, ele passou a comer na mesa do rei. Olha que privilégio! Comer na mesa do rei, ser tratado como filho do rei, recuperar todas as suas terras perdidas. Quem é que faz isso? Deus. É só Deus que torna a nossa vida diferente. O rumo da sua história vai ser mudado por Deus, mas nós temos que usar os frutos do Espírito ao nosso favor e a favor daqueles que estão ao nosso redor. Olha que palavra. É difícil fazer o bem? Não, não é difícil fazer o bem, mas você tem que fazer de coração. Você não pode fazer o bem pensando em uma troca, pensando que essa pessoa vai te retribuir, porque quem vai te retribuir é Deus, não é essa pessoa. Essa pessoa talvez não tenha condições de te dar nada, somente te dizer um obrigado. Mas já é maravilhoso quando alguém te agradece por algo que você faz. Assim como eu quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado nessa live. Eu sei que nós estamos aqui, muitas vezes não agradamos a todos, mas estamos aqui fazendo bem, tentando colocar a boa semente sobre cada um que está assistindo essa live e fazer com que Deus venha mover sobre mim e sobre você e trazer sobre nós todos os frutos que nós precisamos. Como eu já disse, eu preciso de ser uma pessoa mais amorosa. Eu preciso de ser uma pessoa que tenha mais alegria, porque o Espírito Santo de Deus me falou. E eu sei que Ele vai te falar também, porque o Senhor, Ele vai falar com cada um que está entrando nessa live, porque ninguém entra aqui por acaso. Está conosco Gilda Correia, minha querida Gilda, paz do Senhor Jesus. Eu não sei se foi a Raíssa ou se foi a Rayane que comentou que essa live de sexta-feira é a melhor live. E eu quero te agradecer de todo o coração. E toda a honra e toda a glória é dada ao nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui como uma ferramenta para que o Senhor venha nos usar. Porque se for ver, nenhum de nós temos o fruto. O fruto ele tem que ser depositado em nós. A bondade, queridos, não é todo mundo que tem. Muitas vezes nós não temos, mas nós procuramos melhorar. Mas tem pessoas que não têm essa bondade. Tem pessoas que têm a malícia nos olhos, que fazem as coisas por interesse. Então nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos molde e nos mostre o que é ser bom, o que é ser longânimo, o que é ter benignidade. Assim como eu falei na semana passada, sobre aquela mulher que construiu um quarto para o profeta. Ela agiu de bondade. Ela foi uma pessoa do bem. Ela fez aquilo. Não foi em troca de nada. Ela nem tinha obrigação de fazer. Mas ela construiu um quarto para o profeta, para quando o profeta andasse por aquelas terras para fazer a obra do Senhor, ele tivesse onde repousar, ele tivesse onde descansar. Isso é um ato de bondade. Agora aqui, eu vejo nessa passagem de Jonatas com Davi, não só a bondade, mas a fidelidade. Não a fidelidade de Deus, porque Deus ele já é fiel a nós, mas a fidelidade do homem para com o homem. Porque muitas vezes nós não temos palavra. Muitas vezes nós damos uma palavra e não cumprimos com ela. Agora o Senhor não, o Senhor ele sempre é fiel nas nossas vidas. Não tem nem como falar de Deus. Porque Ele sempre vai ser fiel mesmo a tudo aquilo que Ele nos prometeu, mesmo que ainda não chegou a nossa hora. Olha só, esse menino ele já nasceu num sofrimento, mas ele só teve a vitória quando ele já era um homem, ele já era até mesmo pai, ele já tinha um filho, o filho dele se chamava Mica. Ele já era realmente um homem, já tinha família, já tinha filho. Mas aconteceu na vida dele. A bondade chegou na vida dele. Deus foi tão bom com ele que ele foi tratado como filho do rei. Eu quero dizer para você que está me assistindo aí nessa tarde. Vocês são filhos do rei. Vocês são filhos de Deus. Deus é o nosso rei, é o nosso pai. E aquilo que ainda não se cumpriu na sua vida vai se cumprir. Eu também estou esperando ansiosamente por uma bênção que ainda não chegou.
Muitas vezes eu digo assim, o Senhor me esqueceu, mas isso é porque nós somos falhos e não somos gratos. Reclamamos demais, porque no momento certo Deus faz. E que a bondade venha repousar sobre a minha vida e sobre a vida de vocês que estão aí do outro lado nessa tarde. Amém? Então eu quero fazer agora a oração final. A nossa live geralmente é uma live rápida, mas eu creio que o Senhor ele tem falado na vida de cada um de vocês. E que os frutos do Espírito venham invadir a cada lar. E aquilo que você precisa melhorar ou receber vai acontecer até o final desta campanha. Que está faltando somente 3 voltas para nós encerrarmos. Se você tem um pedido de oração, pode deixar aí, porque depois nós vamos estar colocando aqui no meu caderninho de oração. Tem pessoas que participaram da live passada que já estão aqui no meu caderninho. E eu falo toda vez que tem alguém novato aqui e está indo para as minhas orações. Tá certo? Então vamos fazer a oração da fé mais uma vez, agradecendo sobre esta palavra, agradecendo sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor querido, por esta oportunidade. Quero te agradecer pela sua presença. Quero te agradecer, Senhor, por cada um, meu Deus, que esteve presente nessa live. Que o Senhor venha realmente, meu Deus, invadir o nosso ser e trazer para cada um de nós, meu Deus, os frutos do Espírito, renovando a nossa fé e fazendo com que nós venhamos a ser boas pessoas, melhores do que ontem. Em nome do Senhor Jesus. Eu espero vocês sexta-feira que vem, se o Senhor assim permitir. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.